Trump ordena início dos ataques aéreos contra os terroristas Houthis sediados no Iêmen. E isso, sem dúvida, foi um claro sinal, uma mensagem para o Irã. Em seu primeiro movimento como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que eu digo assim, o que eu acho como movimento de pinça, desferiu um grave golpe contra os terroristas Houthis sediados no Iêmen Ocidental, onde eles controlam a capital Sanaa. Eu digo movimento de pinça porque ele atacou diretamente bases militares importantes dos terroristas e visou trazer melhor segurança para a região do Mar Vermelho e o Golfo de Aden, por onde passa um fluxo intenso do comércio mundial. E esses ataques dos Houthis contra o comércio mundial só foi possível após o início da guerra do Hamas contra Israel em 2023, quando houve aquele fatídico dia de 7 de outubro, quando terroristas invadiram o solo israelense, matou mais de 1.200 pessoas, fizeram diversas centenas de israelenses e também de outros indivíduos de outras nacionalidades como reféns e até hoje estão nas mãos, nas garras desses terroristas como reféns e também corpos de reféns mortos ainda permanecem em solo de Gaza, sem um destino, sem um desfecho ainda, por conta das negociações, dos acordos que ainda são muito difíceis de serem trabalhados, porque os terroristas são complicados, são cruéis. E nesse movimento de pinça, Trump observou que esses ataques visaram as bases importantes dos Houthis, onde eles usam para manobrar foguetes, para manobrar drones, sistemas defensivos antiaéreos que eles utilizam contra sistemas aéreos, por exemplo, drones americanos, e que recentemente observamos diversas imagens divulgadas pelos terroristas, onde eles abatem diversas aeronaves remotamente controladas dos Estados Unidos que fazem sobrevoo na região, como reconhecimento, como vigilância e inteligência, e também atacam diversas embarcações de bandeira ocidental, europeia e também do Oriente, para atrapalhar o fluxo do comércio marítimo na região e assim pressionar alguma medida de países e também da ONU contra Israel, para que Israel pare de fazer as suas operações contra os terroristas lá na região, do outro lado, mais de 1.000 quilômetros de distância, contra, por exemplo, terroristas em Gaza e também no Líbano. Mas isso não deu certo, Israel continuou firme em sua pegada contra essas lideranças terroristas que assolam toda a sociedade de bem do Líbano e também de Gaza. Então, segundo Donald Trump, esses ataques visaram bases Houthis, líderes e também defesas de mísseis para proteger os ativos de transporte aéreos e navais americanos e de aliados e também para restaurar a liberdade de navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, que os Estados Unidos tanto defendem ao longo desses anos, dessas décadas, desde o início da guerra ao terror de George W. Bush. Então, na minha visão, esses bombardeios dos Estados Unidos atenderam, sem dúvida nenhuma, os pedidos, clemências, vamos dizer assim, por maior segurança dos sauditas, da Arábia Saudita, porque é um país que está sendo responsabilizado pelas intermediações de um cessar-fogo na Ucrânia. É graças à Arábia Saudita que acordos estão sendo feitos, ou pelo menos conversas bilaterais, unilaterais estão sendo feitas, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm bons relacionamentos com os sauditas. E assim também como Volodymyr Zelensky da Ucrânia tem bons relacionamentos com a Arábia Saudita. E essa nova intervenção americana no governo atual de Donald Trump é para, sem dúvida, a segurança também mundial. Por quê? O Mar Vermelho tem uma grande importância para o mundo. É aproximadamente 14% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho e 30% do comércio global de contêineres com vários tipos de produtos da China,
da Ásia, da Índia, da região da Oceania, também da Europa, passam pelo Mar Vermelho e causam grandes impactos significativos no comércio mundial quando os terroristas Houthis interceptam esses ativos, atrapalham o fluxo normal deste comércio marítimo. E os Houthis, com base nesses ataques que eles fizeram ao longo desses últimos 2 anos, eles atrapalharam o comércio e o fluxo normal e fizeram com que as grandes empresas marítimas, as companhias marítimas robustas, como Maersk, entre outras empresas gigantescas desse ramo, desviassem suas rotas, não passassem mais pelo Golfo de Aden, pelo Mar Vermelho até o Canal de Suez e assim no Mediterrâneo para a Europa e o mundo. Por conta desses ataques, o fluxo comercial foi desviado para a África, contornando a África até o sul, no Cabo da Boa Esperança e assim seguindo para a Europa e assim distribuindo o comércio para o mundo. E um dado muito importante foi divulgado no sábado pelo Departamento de Assuntos Públicos e também pelo porta-voz, o chefe do Pentágono, Sim Parnell, dizendo que os Houthis no Iêmen realizaram um total de 319 ataques a navios comerciais e também navais dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo de Aden desde o ano de 2023, ou seja, na época do governo democrata de Joe Biden. Com 174 desses ataques, tiveram como alvo navios militares dos Estados Unidos, navios de guerra dos americanos, que estavam operando na região como mecanismos de segurança para proteger embarcações de aliados, embarcações próprias dos americanos e também outros ativos de guerra que não têm uma proteção tão importante como um grupo de ataque, por exemplo, que navegam nessa região. Então, como foi esse ataque de fato que os Estados Unidos realizaram a partir de uma ordem expressa dada pelo Donald Trump no final ali da tarde de sábado? Houve a participação, segundo o Comando Central Americano, que divulgou imagens, de caças FA-18E Super Hornet, que fazem parte do Esquadrão de Caça de Ataque 143 da Marinha Americana. E para apoiar esse ataque de caças americanos, é claro, além do alcance visual, isso significa o quê? Que eles não necessariamente precisam estar sobrevoando o alvo, mas sim a grandes distâncias. Eles lançam os ataques por conta da vigilância e reconhecimento e também de inteligência e guerra eletrônica a partir de sistemas como as aeronaves EA-18G Growlers, com os esquadrões de ataque eletrônico da base da unidade 144 a bordo do porta-aviões USS Harry Truman, na porção norte do Mar Vermelho. Então não foi um simples ataque, foi um ataque muito parecido com os outros ataques que ocorreram contra os terroristas, mas eles estavam baseados mais na região do norte do Mar Vermelho, próximo da região do Sudão. Então esse ataque foi tão importante que as aeronaves não precisaram percorrer longas distâncias, desferiram um grande ataque no coração, no eixo do mal do terrorismo dos Houthis. E antes de continuarmos, peço gentilmente para apoiar o meu trabalho entrando na minha loja oficial de camisetas, onde você vai encontrar camisetas de excelente qualidade e com estampas realmente incríveis e feitas por mim, através do site umapenca.com/área militar. Lá você vai encontrar diversos produtos, não somente camisetas, mas também canecas e outros acessórios. Ou também você pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar e muito na continuação do meu trabalho. E o que resultou esses últimos ataques aéreos dos Estados Unidos? Vejam só, um dado foi divulgado pelo próprio Iêmen, mostrando que ao menos 9 indivíduos ligados ao terrorismo foram mortos e 9 ficaram gravemente feridos como desfecho dos ataques aéreos dos Estados Unidos. E quais foram os objetivos centrais desses últimos ataques dos Estados Unidos? É claro, além de atacarem bases aéreas, bases terrestres, postos de lançamento, de comando e controle dos Houthis, foi sem dúvida alguma mandar uma mensagem grave
autêntica para os ayatolás do Irã, principalmente a ala religiosa como Ali Khamenei e principalmente para o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que recusou iniciar diálogos com os Estados Unidos a partir do momento em que Donald Trump se mostrou favorável a um diálogo e ainda ordenou ou ameaçou, vamos dizer assim, o Irã, ou vocês negociam ou vocês vão sofrer as consequências de forma militar. Então esses ataques resvalaram nos Houthis e atingiram também as lideranças do Irã. Por que as lideranças do Irã? Porque o Irã fornece diversos equipamentos, inteligência e sobrevivência para os terroristas Houthis. Porque eles não conseguem tudo aquilo que eles são hoje e aquilo que eles são agora, atualmente, sozinhos. Eles não conseguem, eles vivem numa pobreza muito grande. Então eles recebem um financiamento muito importante econômico e militar do Irã, que através de bases ou de transportes marítimos e também terrestres, através de contrabandos pela Arábia Saudita, alimentam esses terroristas. Então o Irã é o maior chefe dos terroristas Houthis que alimentam eles e fazem a sobrevivência. Então nada mais justo para os Estados Unidos, segundo Donald Trump, desferir um grave ataque contra os Houthis para atingir a liderança do Irã. E para encerrar esse vídeo, Donald Trump mandou um claro sinal, mandou um aviso para os ayatolás, dizendo: o apoio aos terroristas Houthis deve acabar imediatamente. Não ameacem o povo americano, seu presidente, que recebeu um dos maiores mandatos da história presidencial, ou as rotas de navegação em todo o mundo. Se fizer isso, tenha cuidado, porque a América irá responsabilizá-lo totalmente e não seremos gentis sobre isso. Essa foi a mensagem final de Donald Trump para os líderes no Irã. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, visitar a minha loja oficial de camisetas através do site umapenca.com/área militar. E você também pode contribuir com qualquer valor para o meu trabalho através do Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.